Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre as propriedades da radiciação. Tudo bem? Vamos lá então. Se A é um número maior ou igual a zero e B também é um número maior ou igual a zero, então funcionam essas propriedades, né? Primeiro que eu estou chamando de P1. A primeira propriedade diz que raiz enésima de A elevado a N é igual a A. O que ela sugere para a gente, pessoal? Ela sugere que você pode cortar, né, que o índice da raiz com o expoente, né, o corte que o aluno adora, né, corta o índice da raiz com o expoente do radicando, sobra apenas a base do radicando. Em vista disso, aqui já no exemplo A, raiz quadrada de 3 ao quadrado, lembre que aqui quando não aparece o índice é 2. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, de acordo com essa propriedade, isso vai dar 3. Corta, corta, é assim que o aluno gosta de fazer, ó, corta, corta, sobra o 3. Item B, mesma linha de raciocínio, raiz cúbica de 0,1 ao cubo, de acordo com a propriedade, simplifica aqui, aqui, corta aqui, aqui, sobra o 0,1. E o item C, raiz quinta de 7 elevado a 5. Corta esse com esse, sobra apenas o 7. Pronto, essa aqui já é a propriedade 1 da radiciação, né? Raiz enésima de A elevado a N igual a A. Agora, vamos supor que você esteja fazendo uma prova lá, né, e apareceu uma questão do tipo verdadeiro ou falso, Me diga aí, raiz quadrada de x ao quadrado igual a x para todo x pertencente a R. Você está fazendo sua prova e aparece isso aqui para você julgar se é verdadeiro ou falso. O que você vai me dizer? Verdadeiro ou falso? Pessoal, isso aqui é falso, porque o corte, conforme a propriedade está sugerindo, só funciona essa base da potência aqui for um número maior ou igual do que zero. Aqui, nesse caso, o x pode ser negativo, por exemplo. Se o x for menos 3, aí a gente vai ter raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. Se a gente usar a propriedade, olha só o que vai dar. Vai dar menos 3. E isso não é verdade. Conforme a gente viu na aula anterior, raiz quadrada de um número maior ou igual a zero é sempre um outro número maior ou igual do que zero. Jamais vai dar um número negativo, não é verdade? Então isso aqui não funciona. A gente tem que ter cuidado com os detalhes. Raiz quadrada de x é igual a x para todo x real? Não. É x se o x for um número maior ou igual do que zero. Nesse caso aqui, pessoal, no caso de raiz quadrada, a gente costuma usar essa observação aqui, olha só. Raiz quadrada de x ao quadrado é igual a módulo de x. Raiz quadrada de x ao quadrado é igual a módulo de x. Então, vamos lembrar aqui como é que é essa história de módulo? Definição de módulo, olha. Módulo de um número real x é o próprio x, se o x for um número maior ou igual do que zero, e menos x, o oposto dele, se x for menor do que zero. Definição de módulo. Por exemplo, módulo de 7. Módulo de 7 é igual a 7. E, né, porque 7 sendo um número positivo, o módulo dele é ele mesmo. E módulo de menos 5, olha, menos 5 é um número negativo e o módulo de um número negativo é o oposto dele. E o oposto de menos 5 é mais 5. Pronto, definição de módulo. Então a propriedade está dizendo que raiz quadrada de x ao quadrado é igual a módulo de x. Dessa forma, aqui no item A, raiz quadrada de 3 menos raiz de 5 ao quadrado é módulo de 3 menos raiz de 5. No caso aqui, o meu x é o 3 menos raiz de 5. Então, isso vai ser módulo de 3 menos raiz de 5. Pronto. Agora a gente deve calcular esse módulo. E para isso, a gente precisa apurar se esse número aqui é positivo ou negativo, não é verdade? Então tá. Raiz de 5 é aproximadamente 2,2, não é verdade? Então, 3 menos raiz de 5 vai ser um número positivo. Bom, já que isso aqui é um número positivo, o módulo dele é ele mesmo. Ou seja, o módulo de 3 menos raiz de 5 é o próprio 3 menos raiz de 5. Atenção nos detalhes. Nada de colocar mais aqui não, pessoal. Pelo amor de Deus. O que a definição de módulo diz pra gente? Diz pra gente que se x for um número maior ou igual a zero, o módulo dele é exatamente ele, não é verdade? Então eu tenho aqui, ó, 3 menos raiz de 5 é um número positivo. O módulo dele, exatamente ele, é o 3 menos raiz de 5. Tá? Bom, aqui no item B, raiz quadrada de 1 menos raiz de 3 ao quadrado. 1 menos raiz de 3 ao quadrado. De acordo com a observação, isso é módulo de 1 menos raiz de 3. 1 menos raiz de 3. Está na hora da gente apurar se esse número é positivo ou negativo para a gente determinar o seu módulo, né? Bom, o raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, 1 menos raiz de 3 vai ser um número negativo, né? Porque o raiz de 3 é aproximadamente 1,7.
Isso aqui é um número negativo. E módulo de um número negativo, aqui ó, módulo de um número negativo é o oposto dele. Qual é o oposto de 1 menos raiz de 3? O oposto de 1 menos raiz de 3 é menos 1 mais raiz de 3. Tudo bem, pessoal? Então, fica aí essa dica. Funciona o corte aqui perfeitamente se a base aqui for um número maior ou igual do que zero. No caso de raiz quadrada, a gente usa essa observação. Raiz quadrada de x ao quadrado é igual a módulo de x. Aí você poderia estar me questionando o seguinte, mas professor, olha só, analisa comigo. Raiz quadrada, por exemplo, raiz cúbica de menos 2 ao cubo, funciona o corte. Você poderia estar me dizendo, mas professor, olha, o A aqui no caso seria o menos 2 e funciona o corte, porque menos 2 ao cubo é menos 8 e raiz cúbica de menos 8 é menos 2. É menos 2. É verdade, né? Você tem razão. Mas só que é o seguinte, pessoal, olha só o que vai acontecer. Para esse expoente n aqui, para esse n que é 3, funciona. Mas e para os outros? Já não vai funcionar. Veja bem, raiz quarta de menos 2 elevado a 4. Vai funcionar o corte aqui? Não vai. Vai dar menos 2 isso aqui? Não vai. Então, quando esse número A é negativo, né, a base aqui é um número negativo, ora funciona, ora não funciona. Então, para evitar essa confusão, a gente considera apenas a base A um número maior ou igual do que zero. Tudo bem? Vamos lá, próxima propriedade. Propriedade 2. A propriedade 2 diz que a raiz enésima de A vezes B, olha, a raiz enésima de A vezes B é raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Em outras palavras, ela está dizendo que a raiz do produto é o produto das raízes. Olha que fala bonita, não é verdade? Raiz do produto é o produto das raízes. É isso que a propriedade 2 está dizendo para a gente. Alguns exemplos. No item A, raiz quadrada de 4 vezes 3. De acordo com a propriedade 2, raiz quadrada de 4 vezes 3 é raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 3. Pronto, tá aqui, ó. Raiz do produto é o produto das raízes. Isso que diz a propriedade 2. Não estou interessado em calcular a raiz de 4. A ideia nessa aula é a gente treinar as propriedades. Muito bem. E agora surge uma pergunta de seleção, que é a seguinte. Professor, a raiz do produto é o produto das raízes. E a raiz da soma é a soma das raízes? Será que funciona? Ou seja, raiz enésima de A mais B é raiz enésima de A mais raiz enésima de B? Vamos especular com um exemplo? Será que é verdade que raiz quadrada, por exemplo, de 9 mais 16 é igual a raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 16? Será que isso é verdade? Ou seja, raiz da soma e a soma das raízes? Vamos verificar? 9 mais 16 dá 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Igual. Raiz quadrada de 9 é 3, mais raiz quadrada de 16, 4. É verdadeiro isso aqui? Não é, né? O 5 não é o 3 mais 4. Então, pessoal, não funciona para soma, né? Não funciona para soma. De tal forma que nossa fala agora vai ficar assim. Nossa fala, a raiz do produto é o produto das raízes, mas a raiz da soma não é a soma das raízes, conforme você está observando aqui. Tudo bem? Bom, continuando aí nos exemplos. Exemplo B. Raiz cúbica de x vezes y mais 1. De acordo com essa propriedade, isso é raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de y mais 1. Aqui, é claro, considerando o x e o y mais 1 números maiores ou iguais a zero. Senão a gente não pode usar a propriedade, né? Item C, raiz quinta de 2xy. Então, de acordo com a propriedade 2, isso é raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de x vezes raiz quinta de y. Pronto, tá aí a propriedade 2. A raiz do produto é o produto das raízes. Vamos lá, próxima propriedade. Propriedade 3, bem parecida com a propriedade anterior. Ela fala que é a raiz enésima de A sobre B, raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. Logicamente, aqui no caso, em que B é um número diferente de zero, né? O B não pode ser zero, porque senão a gente vai ter uma divisão por zero. Divisão por zero não existe. Muito bem. Então, em outras palavras, ela diz que a raiz do quociente é o quociente das raízes, né? A raiz do quociente é o quociente das raízes. Em vista dessa propriedade, raiz cúbica de 2/3 é o mesmo que raiz cúbica de 2
raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de 3. Pronto. A raiz do quociente é o quociente das raízes. Item B, raiz quadrada de x elevado a 5 sobre y. Isso é o mesmo que raiz quadrada de x elevado a 5 sobre raiz quadrada de y. Por fim, item C, raiz quarta de m ao cubo sobre n. Isso é raiz quarta de m ao cubo sobre raiz quarta de n. Olha aí, ó. A raiz do quociente é o quociente das raízes. Essa é a propriedade 3. Propriedade 4, o que diz pra gente? Ela fala que raiz de índice np de a elevado a mp é igual a raiz de índice n de a elevado a m. De a elevado a m. Então, o que ela diz pra gente? O que ela está sugerindo pra gente? Ela está sugerindo pra gente que você pode simplificar o índice da raiz, tá vendo? O índice da raiz com o expoente do radicando. Esse P aqui, olha, você pode simplificar. É isso que ela diz. Você pode simplificar o índice da raiz com o expoente do radicando. Por exemplo, raiz sexta de 5 elevado a 8. Fazer bem devagarzinho para você enxergar aqui quem é o meu N, quem é o meu M, quem é A, quem é P, tá? Então, raiz sexta de 5 elevado a 8 é o mesmo que raiz... esse 6 eu vou escrever como sendo 3 vezes 2, 3 vezes 2, de 5 elevado a 8. O 8 eu vou escrever 4 vezes 2, vezes 2. Estou fazendo apenas esse exemplo um pouco mais detalhado para você entender bem quem é A, quem é... Tá? Muito bem. Então, aqui o A para a gente é 5, o N, atenção, é o 3, ó, o N é o 3, o M é o 4 e o P é o 2. O P é o número vermelho. 2. O que a propriedade diz? Diz que você pode cortar esse P aqui, né, esse 2 com esse e sobra raiz cúbica de 5 elevado a 4. Tá? É claro que para os próximos exemplos aqui a gente vai pular essa passagem. Fiz assim devagarzinho só para você entender quem é o P ali da propriedade. Bom, mas então o que ela sugere mesmo? Que você pode simplificar o índice da raiz com o expoente do radicando. É possível? É. Simplificar por quanto? Por 3. Então, raiz nona de 2 elevado a 12 é o mesmo que raiz de índice 9 dividido por 3 vai dar 3. De 2 elevado a quanto? 12 dividido por 3 vai dar 4. Raiz cúbica de 2 elevado a 4. E o item C, tenho certeza que você já entendeu como é que funciona a propriedade. Dá para a gente simplificar o 10 com o 15 e aí obter o seguinte. Raiz, simplificando aqui por 5, raiz quadrada, que não precisa pôr o 2, né? De B elevado a 3. Estou simplificando por 5. 10 dividido por 5 dá 2, não precisa colocar. 15 dividido por 5 dá 3. Pronto, essa é a propriedade 4, que diz que você pode simplificar o índice da raiz com o expoente do radicando. Por fim, agora a propriedade 5, que diz pra gente o seguinte: raiz de índice m de raiz de índice n de A é raiz de índice m vezes n de A. Em outras palavras, ela está dizendo pra gente que toda vez que você tiver uma raiz de raiz, essa raiz dupla, vamos dizer assim, equivale a uma única raiz, tal que o índice dessa raiz é o produto dos índices das raízes anteriores. É isso que ela sugere pra gente. Como aqui no exemplo A, olha o que eu tenho. Raiz quadrada de raiz cúbica. De acordo com essa propriedade, isso aqui é raiz de índice 2 vezes 3, 6 de 2. Pronto. Exemplo B. Raiz quinta de raiz quarta de 3. De acordo com a propriedade 5, isso equivale a uma única raiz, cujo índice dessa raiz é o produto dos índices das raízes anteriores. 5 vezes 4, 20. Raiz de índice 20 de 3. E o item C, raiz cúbica de 4, equivale a raiz de índice 9, né? Porque o 3 vezes 3 é 9, de 4. Pronto, essas são as propriedades da radiciação.